Livro O Melhor da Vida, de T.L. Osborne. Seção 2. O princípio da identificação. A sua vinculação com Deus. Agora você descobriu seu valor. Deus comprovou quanto Ele o estima pelo preço que pagou por você, o preço do sacrifício do seu filho. Este ato de amor põe fim a todas as discussões a respeito do seu valor. Percebendo isso, você estará pronto para a experiência mais poderosa e dinâmica que um ser humano pode ter, e apto para identificar-se com esse Deus em um encontro pessoal. Este segundo princípio, o qual chamo de identificação, é a chave mais poderosa deste livro, porque é aquela que abre as portas para as riquezas de Deus, a saúde, o sucesso e as bênçãos. É por isso que eu chamo a sua chave para o melhor na vida. Segredo número 2. Compreenda quem é Jesus Cristo, por que veio, foi morto, ressuscitou dentre os mortos e como vive hoje. Depois, identifique-se com Ele de modo pessoal, porque Ele é a sua ligação com Deus e com sucesso. Para compreender por que Jesus Cristo veio e como se identificar com Ele, você precisa compreender o problema que existia na raça humana no princípio. O sonho de Deus para a humanidade é registrado no livro de Gênesis, na Bíblia. Seu plano era reproduzir-se em Adão e Eva e ter companheirismo com eles. Adão e Eva não foram obrigados nem forçados a respeitar o Criador, assim como nem você o é. Deus os colocou no jardim do Éden e lhes deu toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Gênesis 2:9. Deus impôs uma única restrição para medir a fé que eles tinham e a confiança no seu sonho para eles. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16 e 17. Deus esperava que eles tivessem acreditado naquilo que ele dizia. Isto é tudo quanto ele espera de nós. Se Adão e Eva tivessem confiado na integridade de Deus, teria vivido e prosperado com Ele para sempre. No entanto, abusando da confiança depositada neles e descrendo da palavra de Deus, o processo da deterioração começaria e eles morreriam. A falta de confiança de Adão e Eva na integridade daquilo que Deus dissera foi chamado mais tarde de pecado. A regra simples feita por Deus foi: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 20. Mais tarde foi repetido em outras palavras: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. A amizade bidirecional. Deus queria que as pessoas criadas por Ele tivessem a felicidade total, o propósito divino e a vida abundante. Porém, a sua amizade tinha de ser bidirecional. Deus gostaria de ter certeza de que Adão e Eva o desejavam assim como ele os desejava. O que aconteceu na realidade mostra-nos o que é realmente o pecado. Satanás, o inimigo de Deus, ficou sabendo do sonho do Senhor e concebeu um plano para induzir Adão e Eva a traírem a confiança de Deus. Satanás entrou no jardim e falou com Eva, insistindo para que ela comesse da árvore proibida. Ele contradisse Deus, asseverando-se como autoridade: se comerdes do fruto daquela árvore, é certo que não morrereis. E vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3:6. Resultado: Deus entrou no jardim e depois de fazer perguntas a Adão e Eva, esclareceu-lhes quais seriam as consequências. Não haveria base para um relacionamento com Deus. Adão e Eva tinham exercitado seu livre-arbítrio e pela sua ação tinha desconsiderado aquilo que Deus falara, descrendo dele. A vida abundante terminara. Diante disso, a integridade de Deus exigiu a plena medida da sua lei. De outra forma, nunca se poderia confiar na palavra dele. Adão e Eva já não eram qualificados para habitar no jardim de Deus. Separados da sua abundância e ficando além da sua proteção, agora estavam sujeitos ao seu novo Senhor.
Era o começo do sofrimento, ciúme, ódio, assassínio, da enfermidade, dor, concupiscência, inveja, solidão, culpa, pobreza, destruição e morte. O pecado entrara na raça humana, seria transmitido a todas as gerações. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. O pecado fundamental que cortou o relacionamento entre Deus e a raça humana não foi o assassínio, nem o adultério, furto, ódio, a mentira, a depravação. Foi a pressuposição, filosofia ou atitude de que Deus não era sério naquilo que dizia. Quando essa posição é adotada, a deterioração se estabelece como um câncer e torna-se mortal. Se você não confia em Deus, não confia em si mesmo nem em qualquer outra pessoa. Ao achar que Deus não tem integridade, você abandona sua própria integridade. A consciência fica calejada, a dignidade é depreciada. A pessoa se deteriora e morre. A luz se apaga, somente as trevas ficam. Pode ser esse o problema da sociedade hoje? Sem confiança na integridade de Deus, as pessoas afundam no desespero, desânimo, na desgraça, degeneração, doença e destruição. A ideia do amor. Deus nunca abandonou o sonho que Ele tinha para você. Deus é amor, e o amor nunca desiste. O amor de Deus entrou em ação no dia em que Adão e Eva pecaram. Ele achou uma maneira justa e legal de restaurar a humanidade de volta a um relacionamento íntimo com Ele. Seu plano de amor terminaria o flagelo da morte e restauraria as pessoas de volta à vida. Qual era seu plano de amor? Como poderia restaurar você para Deus, legalmente absolvê-lo da penalidade da morte pelos seus pecados? A substituição foi a resposta jurídica. Se uma pessoa que é inocente do pecado quisesse, por livre vontade, tomar o lugar da pessoa culpada e assumir o castigo integral pelos pecados dela, então a pessoa culpada ficaria livre e poderia ser restaurada à amizade com Deus, como se mal algum tivesse sido praticado. Era a ideia do amor. Agora você pode entender por que Jesus Cristo veio e morreu por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A fim de fornecer um substituto que não tinha pecado, Deus deu seu próprio Filho. Jesus nasceu pela concepção milagrosa. O Espírito de Deus envolveu uma virgem na sua sombra, e a semente da vida divina foi criada no seu ventre. Dessa maneira, Jesus não nasceu da semente humana infectada pelo pecado. Não só sua concepção, como também sua vida entre as pessoas, tinha de ser livre do pecado para ser o seu substituto. O Filho de Deus deveria estar sujeito às mesmas tentações, ao pecado, que qualquer ser humano está sujeito. Ele deveria ser exatamente como você e resistir àquilo que os seres humanos não tinham resistido. Deveria comprovar que o plano original de Deus poderia funcionar, que as pessoas poderiam escolher a palavra de Deus e nunca desonrar sua integridade. Jesus seria tentado por Satanás, assim como Adão e Eva tinham sido. Foi por isso que tão logo ele se tornou maduro, Jesus foi levado para o deserto, onde Satanás o tentou, exatamente como tentara Adão e Eva no Jardim do Éden. Cada vez que Satanás procurava lançar dúvidas na palavra de Deus, Jesus rejeitava suas sugestões e asseverava de modo firme aquilo que Deus dissera. Mateus 4, 1, 11. Sob as circunstâncias mais adversas, Jesus creu na palavra de Deus. A Bíblia diz que no decurso da vida terrestre de Cristo, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas sem cometer pecado algum. Hebreus 4,15. Jesus era perfeito, não foi tocado pela semente do pecado. Isso explica por que ele pôde ser o seu substituto. Visto que ele não tinha pecado algum, e pecado algum cometeu, ele podia tomar sobre si os nossos pecados e dar a sua vida em resgate por nós. Se a sua pena de morte foi assumida por ele, você está legalmente absolvido da penalidade.
Visto que nenhuma dívida pode ser paga 2 vezes e nenhum crime castigado 2 vezes, você está restaurado, exatamente como se nada de mal tivesse feito. Tendo em vista que Jesus Cristo sofreu a penalidade que você e eu merecemos e o fez em nosso favor, já não somos culpados diante de Deus e nunca precisaremos ser julgados por qualquer pecado que tenhamos cometido. O julgamento que você merecia foi carregado sobre o seu substituto, em seu lugar, e aquele julgamento nunca poderá voltar a ser imposto sobre você novamente. Esta é a essência do plano do amor de Deus na Bíblia, a que chamamos de salvação. Você e Deus podem voltar para o lar. O plano do amor de Deus para você, assim como o sonho original, é fundamentado na fé e confiança na integridade e na palavra de Deus. A única condição que o Senhor impõe é que você simplesmente honre aquilo que Ele diz e confie nisso. O plano depende de você estar disposto a identificar-se com aquele que morreu como seu substituto. Esta é a sua chave para o melhor na vida e envolve a sua vontade. Você tem o direito da escolha, está livre para aceitar a validez daquilo que Cristo fez pelo ser humano ou rejeitá-lo como superstição, irrelevância ou insignificância. O plano do amor de Deus depende inteiramente da fé, assim como Ele exigiu que Adão e Eva confiassem na integridade dele. Quem crê nele não é condenado. João 3,18, parte A. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36, parte A. No que especificamente você deve confiar ou crer? Primeiro, Jesus era sem pecado e perfeito. Segundo, Ele morreu por você e levou sobre si o julgamento que você deveria ter levado. Terceiro, Ele o fez porque Deus ama você e quer habitar em você. Quarto, Deus o valoriza tanto que Jesus pagou o preço infinito para tornar isso possível. Esses fatos notáveis formam o que é chamado de Evangelho, ou as Boas Novas. Ele sofreu a penalidade dos seus pecados, de modo que você pudesse ser salvo da morte e viver eternamente conforme Ele planejou. Ele sofreu as consequências dos seus pecados, a fim de que você pudesse ser eternamente absolvido da culpa, da condenação e do julgamento. Ele tomou sobre si as suas dores, enfermidades e doenças, de modo que você pudesse ficar livre delas e viver na saúde e gozar da longevidade. Ele carregou sua insegurança, vergonha, inferioridade, solidão, de modo que você voltasse a viver em comunhão com Deus. Ele morreu a fim de que você pudesse viver. Ele assumiu a culpa para que você recebesse a justiça dele. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Depois, em troca, ele derramou a bondade de Deus dentro de você. O registro dos seus pecados foi creditado à conta de Cristo. Desta forma, ele tomou sobre si a sua culpa e suportou o julgamento que você merecia. Em troca, a justiça divina foi creditada à sua conta, e você foi declarado justo aos olhos de Deus para sempre. Quando isso acontece? Ao identificar-se com aquilo que Cristo fez, e quando crê que Ele assumiu o julgamento pelos pecados em seu lugar, se você assim o fizer, experimentará um milagre. Acontecerá o seguinte: a justiça de Cristo será transferida, e você será livre de toda a culpa e do castigo. Jesus Cristo virá e desfrutará da vida de Deus em você e por seu intermédio. Você tornar-se-á uma nova criatura, será restaurado a Deus conforme seu plano original. Poder sobrenatural será concedido a você, tornando-o um filho de Deus. Será um milagre. Esta é a chave mestra para o melhor na vida. Cristo abriu o caminho para Deus chegar até você e para você chegar até Ele. Jesus é a sua ligação com Deus, seu caminho para a vida abundante.